Meu nome é Gabriela Almeida, eu sou da GA Ambiental. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a normatização, a legislação, né, ou a ausência da legislação da questão das usinas fotovoltaicas. Né? Nós temos aí, ao longo de 10 anos, aí, um crescimento meio que exponencial de várias usinas. Né? Nós mesmos já temos aí alguns casos, né, em algumas regiões, que já ultrapassam mais de 10, 15 usinas gigantes de 100 megawatts, de 1.200 megawatts, enfim, que é a que está agora em Canindé de São Francisco, que eu trouxe aqui como exemplo. E aí a gente não tem ainda uma regulamentação específica para este fim. Nós temos aí regulamentações para outros tipos de energias, como as energias das hidrelétricas, como as energias eólicas, mas não temos uma lei federal para a energia fotovoltaica. E isso causa vários tipos de problemas para investimentos, para outros processos que eu vou explicar aqui para vocês. Veja, o licenciamento ambiental ele é obrigatório, tá? Ele é previsto pela Política Nacional de Meio Ambiente, né? A Lei 6.938, de 81, prevê que todo tipo de empreendimento que vai causar algum tipo de impacto, ou potencialmente poluidor, ou que utilize-se aí de recursos naturais, ele tem que ser precedido de um licenciamento ambiental. Tudo bem até aí. Nessa política também institui os CONAMAs, que são os Conselhos de Meio Ambiente. Tem vários tipos de CONAMAs que trazem padronizações, que trazem regulamentações, que trazem aí parâmetros ou diretrizes para que a gente possa fazer o procedimento do licenciamento ambiental. Para o caso das usinas fotovoltaicas, hoje, em alguns casos, utiliza-se o CONAMA 0186, que é um dos primeiros CONAMAs que fala sobre o potencial poluidor e que traz a perspectiva dos estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Lá ele traz modalidades, exemplos de empreendimentos que precisam, né, passar por esse tipo de processo, digamos assim. E lá, no seu inciso 9, ele diz o seguinte: usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 megawatts. O que acontece isso hoje? Em alguns estados, utiliza-se esse padrão para você direcionar a fotovoltaica. Ou seja, se eu vou produzir uma usina, se eu tenho uma usina de 5 mega, não vou precisar de um EIA-RIMA. Mas se ultrapassar 10, vou precisar de um EIA-RIMA, que é um estudo muito mais aprofundado, muito mais robusto. Isso em algumas regiões. Por exemplo, Sergipe já pede isso. Ele manteve essa diretriz. Tá? Já o CONAMA 27, perdão, ali está 27, foi um erro material, é o 279 de 2001, ele veio junto com a crise da energia elétrica, né, que a gente teve um período assim, e veio para simplificar alguns processos, para que as coisas andassem mais rápido, criou-se as licenças simplificadas para essa geração de energia. E lá tem energia de vários tipos, exceto energia solar, que a gente considera, e lá nesse CONAMA fala daqueles sistemas que são menos impactantes, e não se cita energia solar. Tá? E aí nós temos lá, no inciso 4º, a usina eólica e outras fontes de energia. Então, alguns municípios ou alguns estados utilizam-se dessa base para direcionar o licenciamento das usinas. E aí, em alguns casos que nós vamos ver aqui agora, com relação à legislação estadual ou municipal, criam diretrizes distintas. Por exemplo, em São Paulo, existe uma resolução de 2017 que traz o seguinte: 90 megawatts, um RAS, que é um relatório ambiental simplificado, de 90 a 30, um estudo menor, simplificado, enfim, ele traz diferentes diretrizes. Ele não, o que não nos permite uma padronização do processo. No COEMA, lá no Ceará, também a mesma coisa. Ele traz, lá ainda é pior, porque ele nem usa a questão dos 10 megawatts que traz no CONAMA, 0186, nem o do 27 de 2001. Ele disse, olha, foi a energia solar EIA-RIMA. Pode ser 1 megawatt, 0,5, não tem problema, EIA-RIMA. E aí você vai discutir com o órgão, mas não vai adiantar. Eles criaram uma legislação, uma resolução, e aí isso vai ter que ir para uma esfera judicial para discutir isso. E aí, enfim. E isso acontece muito, e eu vou dar um exemplo para vocês. Há menos de um ano, aqui no Rio Grande do Norte,
no Açu, teve um processo nesse sentido. Uma empresa veio, né, fazendo seus parques solares através de um relatório ambiental simplificado, o RAS, certo? Quando chegou no somatório desse quantitativo, que chegou a 180 megawatts, o órgão ambiental pediu o EIA-RIMA, porque já vinha um tamanho proporcional maior. E aí, entre outras questões da discussão, entrou-se na seara judicial. E o juiz, por entender que não havia nenhum tipo de padrão, nem normativo que direcionasse, disse, se ele já vem fazendo RAS em todos os processos, que continue fazendo RAS, não faz sentido fazer um EIA agora. E o órgão ambiental perdeu a ação na segunda instância e a empresa manteve o RAS como método de análise do processo de impacto. Então, na Bahia tem um decreto que também traz perspectivas de uso para você fazer o licenciamento de determinados tipos de usina, que também traz variações de porte, potencial poluidor e tamanho de área. Então, se você tem uma área pequena, aí ele vai lhe dizer, olha, vai ser uma licença simplificada, precedida de um plano de controle ambiental. Se você tem uma área acima de 10 hectares, você tem... E daí vai. Mas cada um com uma diretriz. Em Sergipe, eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, nós temos vários cases, que eu trouxe um deles para você. Lá existe uma lei já, baseada no CONAMA, em que trouxe, mais uma vez, a eólica como referência para solar. E nós sabemos, conceitualmente, elas são totalmente distintas. Em relação ao potencial poluidor degradador, totalmente diferenciado. Então, quando eu peço um estudo para eólica, eles estão pedindo a mesma coisa ou mais para solar. E quando você observa o RAS que eu trouxe para vocês aqui, autorizado pela empresa, vou mostrar para vocês, você verifica que é quase a mesma coisa. Veja. Tem também Minas Gerais, enfim, são vários. Cada um com as suas diretrizes, porque não há uma normativa federal. Então, eu trouxe aqui deixa eu ver aqui. Um case que é a Energias do São Francisco, da Enesf. Essa empresa, essa usina, fica em Canindé de São Francisco, em Sergipe. Ela está com 1.200 megawatts e tem mais de 3.000 hectares. É da empresa Engevix, da qual eu estou representando hoje aqui, embora seja da área ambiental, mas vim representando a Engevix. E lá a gente discutiu bastante o processo. Por quê? Em Aracaju, em Sergipe, para que ele participasse da concessão da ANEEL, precisava primeiro de uma licença prévia, baseada na concessão. Então, lá otorgava o seguinte, essa licença não lhe dá o direito de fazer mais nada a não ser participar da concessão da ANEEL, para que você seja otorgado. No caso da aprovação da ANEEL e você for aceito o seu projeto, você entra com outra licença prévia com o EIA-RIMA. Mas para que essa saia, eu preciso de um RAS. Veja, viu? Então, ele pediu a LP, a gente pediu a LP inicial, sem validade legal como ordinária. Era uma LP provisória, transitória, apenas para participação. E lá, na condicionante da licença, deixava claro, apenas para fins de participação, de concessão, de ambiente livre de contratação, de licitação, enfim, as modalidades todas que tem nesses processos de participação de grandes parques solares. E aí ele fez um RAS, que eu quero mostrar para vocês aqui. O RAS, o que é o RAS? Que é um relatório ambiental simplificado, que nesse caso teve 22 páginas de pedido. Eu estou trazendo em nome da empresa, do órgão ambiental, todos eles autorizados pelos respectivos, tá? Está aparecendo lá, mas não está aparecendo aqui. Ok. Pronto. Aqui é um termo de referência para a elaboração dos estudos ambientais de um relatório ambiental simplificado. Ele vai ter aí, você pode ir passando assim, ó, só para mostrar o documento em PDF, pode ir mostrando assim, ele tem em torno de 22 páginas,
com os estudos ambientais, com metodologias que vão ser aplicadas, com as leis que regem esse tipo de estudo, os aspectos ambientais, as medidas mitigadoras e compensatórias, os estudos inerentes às áreas, comunidades tradicionais, entre outros tantos, que se precise para um estudo. Então, esse daí foi o formato do RAS. Pode voltar. Então, a empresa, para participar da outorga, ela precisou fazer tudo isso, que é o que se pede para a eólica, para grandes usinas ou para atividades de alto impacto. A gente sabe que o maior impacto produzido pela usina fotovoltaica são as supressões vegetais de grandes áreas. Fora isso, ela não tem emissão de poluentes atmosféricos, exceto durante a obra. Lógico, e aí qualquer obra. Nós não temos poluentes industriais, efluentes, enfim, não geram um impacto significativo. Mas essa é uma discussão longa. E aí, depois disso, nós tivemos que pedir a licença prévia ordinária, precedida aí de um EIA-RIMA, cujo teor, o termo de referência, veio com 38 páginas de estudos semelhante ao RAS. Vou mostrar para vocês verem que era bem parecido. A mudança aí é que eles incrementaram algumas informações, pedidos de algumas informações de modelos matemáticos, modelagem, de possibilidade, e a gente conseguiu tirar esses requisitos, porque era praticamente inviável. Então, você pode ir passando. Esse é um fato real que acontece, tá? Aqui é o estudo de impacto ambiental para a mesma usina que precedeu o RAS, que é o relatório ambiental simplificado, pedindo praticamente os mesmos estudos, com algumas coisas a mais. Só que o EIA-RIMA precisa que a gente passe por uma audiência pública, né? Que apresente o projeto para a comunidade diretamente afetada e que passe por todos os conceitos e todas as avaliações de todos aqueles ali presentes. Então, muda um pouco, atrasa o processo nesse sentido. Pode tirar. Bom, e para fechar, a gravidade, eu chamo, olha, eu trabalho com licenciamento ambiental. Teoricamente, para mim, ótimo, fazer 300 EIAs. Só que isso retarda o processo dos investidores. Eu lido diretamente com os investidores, nacionais e internacionais. E quando eles começam a ter que passar por esse tipo de burocracia desnecessária, eles perdem o time do processo de concessão, da regularização fundiária das fazendas que vão fazer parte do processo de compra, de arrendamento, enfim, isso a gente está vivendo isso todos os dias. Tá? A gente atua, só para vocês terem ideia, tem outros processos da Cornélio Brenan, da Trizum, da Atiaia, que são gigantes e estão passando por essa mesma situação, mesmo com toda a discussão. Por quê? Porque nós precisamos criar uma regulamentação específica para a fotovoltaica. Olha, nós estamos num fórum de energia, onde a gente está falando várias vezes, várias empresas falando disso. E nós não temos uma legislação que rege ambientalmente o processo. E aí, para a gente da área ambiental, que vai licenciar a sua usina, olha, eu preciso disso em 30 dias, porque eu preciso apresentar isso para o grupo de investidores, para a empresa contratante, enfim, você não consegue, porque ele vai lhe pedir muitos estudos, porque eles também não sabem. Então, a gente está precisando evoluir isso, uma comunicação muito maior. E hoje, eu conversando com o Tiago, da organização do Tiago, a gente precisa escrever isso em 4 mãos. Vocês que participam disso na vida, que sabem, nós, do cotidiano ambiental, e fazer o projeto de lei e levar para discussão, juntos. Conversei com algumas pessoas aqui, a gente já abriu esse precedente. Né? Eu vou me colocar à disposição, inclusive, para discutir com quem tiver interesse depois, porque precisa fazer isso. Isso não é a primeira vez, já aconteceu isso em vários outros tipos de empreendimentos gigantes no Brasil. Né? Bom, e isso a gente vê a perda de interesse de muitos investidores. Por quê? Porque não tem diretriz, procedimento, ele vai para o Estado pede uma coisa, ele vai para o outro, pede outra coisa, um outro grupo pede outra. E isso, na balança, pesa bastante para o desenvolvimento. E quem é que sai perdendo com isso? É só o investidor? O meio ambiente também. Porque nem medida mitigadora, nem medida compensatória, demora, a pessoa não vai vender, depois aquilo fica, a fazenda, que seria um parque, fica lá
e outras pessoas invadem, acabam fazendo outros tipos de processos sem nenhum tipo de mecanismo ambiental ou instrumento. Ou seja, é uma questão de bom senso, é uma questão de avaliação de princípio, claro, da administração pública, e juntos a gente fazer aí a diferença nesse processo. Bom, era o que eu tinha para trazer para vocês, o tempo já acabou, é um assunto longo, me coloco à disposição para discutirmos isso mais para frente, tá bom? Obrigada a todos.